Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Carol, CEO da Sim Salarial. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os objetivos da pesquisa salarial e quais informações que as empresas têm acesso para que possam tomar decisões aí nesse ano. Estamos no comecinho aí do ano de 2020 e tenho certeza que muitas RHs estão buscando informações para fazer seu planejamento para a área de gestão de pessoas e desenvolver ações para as políticas de RH. Então, quero mostrar um pouquinho para vocês sobre a Sim Salarial, quais são os benefícios em participar da nossa pesquisa. Logo vamos lançar a segunda edição, né, lançar mais, logo vamos lançar mais uma edição da pesquisa de tecnologia. Esse ano temos novamente a parceria com a BRH, então temos muitas pesquisas que vão acontecer esse ano e com certeza vocês vão se beneficiar contribuindo e acessando as informações principais, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para falar um pouquinho sobre a Sim Salarial e depois vou mostrar um pouquinho do sistema, né? Às vezes a gente tem dificuldade de participar da pesquisa, ou algumas empresas, né, como vocês que estão aí no plano gratuito e que têm acesso um pouco restrito às informações, eu vou explicar para que vocês possam entender quais são os objetivos da pesquisa e que informações vocês podem ter acesso para a estratégia de vocês. Combinado? Falando um pouquinho sobre a Sim Salarial, nós somos uma startup de Florianópolis e estamos buscando novas formas para ajudar as empresas a atrair e reter talentos por meio de dados, né? E temos muitas informações qualificadas que vão otimizar gastos excessivos em folha de pagamento e aprimorando a atração e a retenção de talentos. A Sim Salarial, ela surgiu como um serviço da consultoria da Sinergia em 2014. Foi um primeiro piloto com algumas empresas de tecnologia, uma demanda específica do setor, e fomos crescendo, aumentando a nossa base de dados, e com isso estamos crescendo também as nossas pesquisas, né? Então, em 2018, a Sim Salarial se fortaleceu como uma empresa, participando de vários projetos, palestras e informações importantes para o mercado, e com isso, a RH sendo nosso parceiro, outros sindicatos. Esse ano 2020 faremos parcerias no setor de educação, contabilidade e outros segmentos. Temos as pesquisas em grupos e as pesquisas patrocinadas. Atualmente, a Sim Salarial é parceira da Enlist, uma plataforma de recrutamento e seleção que tem como objetivo também otimizar os gastos operacionais com essa etapa de recrutamento e seleção, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais dos nossos benefícios para que vocês conheçam, né, mais sobre a Sim Salarial. Então, falando aqui sobre as nossas pesquisas, essas são algumas dos setores das nossas pesquisas em grupo, tá? Então, temos inscrições aí já que vão acontecer nesse mês para pesquisas da BRH e outros segmentos de atuação. Então, caso sejam de algum segmento específico, entre em contato conosco, que nós explicamos como funcionam as pesquisas, tá? E aí, principalmente, o objetivo é fortalecer a área de gestão de pessoas. Nós temos algumas informações aí pesquisadas, bem completas, então sobre dados das empresas, dados da remuneração fixa, variável, benefícios, indicadores de RH, e todas são super importantes para que o RH possa entender como a sua empresa está posicionada em relação ao mercado e atender um pouquinho às suas demandas, né? Como funciona a sua pesquisa? A empresa ela insere dados da folha de pagamento. Isso é um ponto super legal. Eu sei que muitas empresas às vezes não participam porque têm acesso a fontes online, porque olham na internet, colocam no Google informação e recebem salário, mas muitos salários aí que estão na internet são salários de pretensão salarial, de processos seletivos e o que os candidatos colocam, e que a gente não sabe da veracidade das informações. Hoje, assim salarial, toda a nossa base ela é composta por dados de folha de pagamento, ou seja, todas as empresas preenchem os seus dados, nós conferimos, fazemos um job match, tratamos os dados estatisticamente e divulgamos os resultados. Por isso, a nossa pesquisa é super confiável para sigilo e confidencialidade das informações das empresas. Quais são os benefícios em participar? Bom, eu sei que muitas empresas preenchem a pesquisa, nem todas têm tempo, nem todas têm um RH, precisam de contabilidade, e o nosso papel aqui é realmente ajudar. Por quê? Porque a partir do momento que as empresas têm um tempinho aí que preenchem,
a parte dos resultados é a parte mais rica, né, a mais importante para que vocês possam visualizar e, enfim, entender um pouquinho esse mercado. Então, um dos exemplos que muitas empresas participam é reduzir e otimizar seus custos com folha de pagamento. E às vezes, né, como a gente está falando de empresas aí que participaram do plano gratuito, têm um acesso restrito, as empresas que participam do plano pago, que têm um acesso completo, muitas já nos disseram que o valor do benefício da pesquisa em participar e ter acesso completo ajudou a reduzir custo com pessoas que pediram demissão porque receberam uma proposta salarial maior e ela tendo uma pesquisa olhando qual é o resultado, ela poderia reter essa pessoa, promover para um novo cargo. Algumas empresas já relataram custos com seguro de vida, por exemplo, que estavam pagando mais ou menos R$ 30 por mês por colaborador e viram na pesquisa que a média era R$ 15, mesmo valor de apólice, negociaram por causa da pesquisa e reduziram o seu custo com benefícios, planos de saúde, planos de vale alimentação, enfim, tem várias informações que as empresas têm acesso e que elas conseguem ou atrair, reter talentos, né? Ou seja, entender quais são os benefícios que o mercado está praticando e quais são os meus, e conseguir pensar um pouquinho estrategicamente como que eu vou fazer com essas informações. Então, temos informações estatísticas que a empresa e vários filtros disponíveis, que essa é a parte mais rica e mais importante, porque realmente eu não posso, eu sou uma empresa de 20 pessoas, eu não posso comparar com o salário de uma empresa de 500 pessoas ou de 2.000 pessoas, né? Realmente são salários diferentes, mas nós temos os filtros que eu posso entender qual é o salário para esse tamanho de empresa, para empresas de pequeno porte, ou empresas que estão na minha cidade apenas, ou que trabalham com o mesmo segmento que eu estou. Então, tudo isso é possível para que a gente consiga atender a realidade de cada um, né? Então, cada empresa tem a sua realidade, pode ser que empresas pequenas recebam um investimento e cresçam e vão chegar a 300 funcionários no próximo ano, então eu quero me comparar com essas empresas maiores. Então, o nosso objetivo é fornecer informações consistentes de dados de salários, benefícios, indicadores de RH, e que as pessoas consigam olhar, entender e saber qual é a melhor estratégia para a sua empresa, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Outro, atualizar as políticas de RH. Então, nós pesquisamos sobre se as empresas têm plano de cargos salários ou não, se tem remuneração variável ou não, como funciona o auxílio educação e outras informações que ajudam realmente nas políticas. E o equilíbrio da remuneração interna ou externa. Sim, é a parte mais importante. Eu saber se eu estou tendo uma remuneração adequada internamente, mas em relação ao mercado. Algumas empresas comentam, Carol, mas minha empresa não mudou, é a mesma do ano passado, eu tinha 20 pessoas, eu tenho 20 pessoas. Mas o mercado mudou, a política mudou, o ano passado, né, tivemos várias mudanças, e isso significa impacto. Temos empresas recebendo investimento, empresas crescendo demais, e que com certeza essa mudança. Então, alguns cargos, por exemplo, que a média de salário estava no ano passado 4.100, esse ano já está R$ 4.600, né? Então, se eu estou perdendo essas pessoas, eu tenho que entender como é que está o mercado ano a ano para poder fazer. Então, empresas pequenas, né, que não tem uma estrutura, às vezes, formal de cargos salários definida, vocês conseguem atualizar as políticas e se organizar realmente para ser atrativas no tamanho da empresa que vocês querem. Empresas grandes que têm que reduzir custos ou entender um pouco mais o crescimento, as políticas, conseguem ter uma outra visão. Por isso que nós atendemos realmente a demanda de todas as empresas com os filtros disponíveis. Aqui são alguns insights. Quem participa ano a ano sabe que já tem comparativos. Então, como que o salário aumentou de um ano para o outro? Qual é a comparação entre um cargo de analista júnior para um cargo de analista sênior? Por região, então a gente sabe hoje que em Florianópolis, Grande Florianópolis, o salário que mais aumentou foi gerente administrativo e que ele é 2% maior que a média estadual de Santa Catarina, né? E assim a gente vai fazendo ano a ano, tendo alguns insights por região, né, que é bem importante. E aqui um pouquinho sobre o nosso sistema, né, algumas telas, mas eu vou mostrar um pouquinho na plataforma como que vocês podem ter acesso aos dados completos e aí alguns dos nossos clientes e parceiros.
tá? Para quem gostaria de fazer a migração de plano, o acesso é por 12 meses, vocês têm acesso completo a todos os dados, remuneração fixa variável, o módulo de relatórios, acesso a cargos extras, ou seja, hoje eu tenho esses cargos, 10 cargos, mas ano que vem nós vamos crescer, eu vou contratar mais 5 pessoas, eu preciso ter o valor desse cargo, então esse é um benefício. Acesso a todos os filtros, que são esses que eu comentei, por cidade, por região, por porte de empresa, que ajudam muito a exportação dos dados em Excel. Tá? Bom, aqui alguns depoimentos das nossas empresas que participam e aqui o nosso contato para mais informações. Eu vou mostrar rapidamente a nossa plataforma para vocês conhecerem um pouquinho sobre o acesso completo. Essa é a pesquisa salarial da edição de 2019, tá? Então, aqui a gente tem a visibilidade das empresas que participaram, todos os participantes das nossas pesquisas têm acesso a essa lista de empresas, tá? É a única informação. E aqui nós temos aí, começam a ter todas as informações completas, né? Então, primeiro a gente apresenta quem é o nosso mercado, para que depois vocês possam utilizar os filtros de acordo com esse mercado. Então, se hoje eu sou uma startup, eu me considero, são 32 empresas startups. Depois eu posso fazer filtros pelos benefícios, salários, se sou uma startup ou não. Qual é o meu estágio de investimento, porte da empresa, tamanho da empresa. Poxa, que legal, nós temos empresas aí, 98 empresas com mais de 20 anos de atuação, né? Então, são empresas super consolidadas, tá? Então, são várias informações. Um ponto super importante que eu digo para vocês começarem a analisar as informações, é muito importante estar alinhado à estratégia da empresa. E não importa qual seja, hoje a minha estratégia é reduzir custos, hoje a minha estratégia é crescer, hoje a minha estratégia é aumentar o meu faturamento e crescer o número de clientes, hoje a minha estratégia é contratar pessoas com salário menor e aumentar o variável, ou não, hoje a minha estratégia é aumentar o meu fixo e não apresentar o variável. Essa análise é muito importante porque cada pessoa tem uma interpretação diferente dos dados. Se eu for olhar uma informação salarial e pensar, poxa, o mercado está pagando 4.800, eu estou pagando 4. Se eu for pensar que eu quero ser agressiva e reter os melhores talentos, eu tinha que estar pagando 4.800. Mas se eu pensar que eu preciso reduzir custos e aí, infelizmente, eu posso perder essas pessoas, legal, eu estou pagando menos do que o mercado, né? E às vezes a gente não entende a importância e fazer cálculos realmente, porque o valor que a empresa investe para contratar, para treinar essa pessoa e depois ela sai por questões salariais ou benefícios, às vezes é muito maior, o custo é muito maior do que eu entender qual é o salário que ela quer, entender se está compatível com o mercado e oferecer uma nova solução, né? Ou, enfim, são as políticas de RH, tá? Então é muito importante ter definido qual é a sua estratégia para que vocês possam interpretar os dados. Em relação a reajustes salariais, nós perguntamos qual é o percentual do acordo coletivo e qual é o aumento real. Essa é uma dúvida constante de várias empresas, várias pessoas. Ah, Carol, eu já aumento o meu salário pelo acordo coletivo, eu não preciso participar de uma pesquisa. O acordo coletivo e o mercado, o aumento real, são coisas completamente diferentes. O acordo coletivo, que falado sobre a convenção coletiva designado, ele é obrigatório, ele é da pessoa. Algumas empresas pagam proporcional, outras pagam integral. Só que esse é um direito da pessoa. Eu, Carol, ganho R$3.000, vê acordo coletivo 2%, eu vou ganhar 2% em cima do meu salário. O Matheus ganha R$5.000, ele vai ganhar acordo coletivo os 2% em relação ao salário dele. Isso é completamente diferente de quando as empresas dão um aumento real e entendem que, às vezes, o meu salário ele pode não mudar ano a ano, mas o salário do Matheus, sim. Então, quando eu participo de uma pesquisa e entendo como o mercado está se posicionando, em vez de eu aumentar uma tabela salarial pelo acordo coletivo, aumentar 2% todo mundo, eu não vou aumentar a Carol, 2% é dela, mas o salário dela, o cargo dela não está aumentando, mas o do Matheus sim. Então eu aumento a tabela salarial, a faixa salarial só do Matheus e não impacto em toda a empresa. Por isso que é importante separar. Acordo coletivo é da pessoa,
aumento real é por mérito ou pela empresa, é outra informação que é complementar. Então, aqui a gente tem as duas informações, o quanto a empresa dá de aumento do acordo coletivo, a média quanto que ela dá aumento real fora o acordo coletivo. Políticas de RH. Aqui são várias informações importantes para que as empresas conheçam quantas pessoas tem pessoas no RH, no departamento pessoal, segurança do trabalho, para montar realmente uma equipe, para entender mercado, para entender o cenário, né? Se as empresas têm plano de cargos e salários ou não, poxa, eu não tenho, será que esse é o motivo que as pessoas não têm carreira, não estão ficando aqui? Então, é um ponto de alerta, né, para que a gente possa entender como eu estou em relação ao mercado. Então, aqui tem todas as informações bem completas. Recrutamento e seleção também é uma das políticas que a gente pesquisa. Remuneração variável, então, se as empresas estão oferecendo ou não, quais são os critérios de pagamento, que é bem importante, né? Então, todas essas informações tem aqui no plano pago, que é o plano completo que vocês podem ter acesso. Indicadores de RH também, então absenteísmo, horas extras, folha de pagamento versus faturamento, muitas informações bem complementares. Os benefícios, nós temos aqui uma lista que pesquisamos completo, como eu comentei, então é legal saber sim quantas empresas participam, tem assistência médica, mas o que é mais legal? Poxa, eu estou pensando em trocar pelo Bradesco Saúde, né? Poxa, será que quantas empresas tem? Pô, 38 empresas têm Bradesco Saúde, está crescendo, né? Bastante empresas têm Unimed ou outros planos para negociar, qual que é o valor mensal do plano, qual que é o percentual de coparticipação, e olha que legal, não é só saber a média salarial de coparticipação, mas quantas empresas estão dando. Então, aqui eu posso ver que, poxa, hoje eu dou meu benefício, meu plano de saúde, eu pago 50% do valor do plano. Poucas empresas pagam, a maioria está pagando 100% do plano. E se eu estou pagando zero, eu entendo que a gente não tem custo, mas é algo que a empresa pode pensar. Às vezes, de dar um aumento salarial, eu pago o valor do plano 100%, e aí eu consigo reter mais os meus talentos. Às vezes a gente não sabe por que as pessoas estão saindo, buscando outras oportunidades, né? Então é bom a gente olhar detalhe por detalhe e conseguir ter essas informações, esses insights. E aí algumas empresas, às vezes, elas estão pagando planos com coparticipação, que é mais barato, e pagando a coparticipação dos colaboradores para ficar com um custo fixo menor do que pagar um valor de um plano sem coparticipação, né? Então, isso também é um detalhe que 40 empresas estão pagando a coparticipação, fizeram essa mudança para reduzir um custo fixo mensal, tá? Então, aqui tem todas as informações para dependentes, entre outras. Do mesmo jeito, vale a alimentação, né? Então, aqui são informações importantes, se a empresa dá outro tipo de alimentação, cesta básica, restaurante, terceirizado, né? O vale alimentação, quando o vale alimentação é fixo, quando a empresa dá um VR fixo e quando a empresa dá a opção dos dois, ou seja, eu dou vale alimentação e vale refeição, a pessoa escolhe, né? E a maioria das empresas está dando essa opção, e aí a gente vê o valor diário, tá? Aqui tem uma lista de outros benefícios que é bem legal. E aí a gente conhece um pouquinho e faz um bench, né? Poxa, tem aqui algumas empresas que estão dando abonos em datas especiais, auxílio creche, algumas empresas estão dando celular, espaço de convivência, ginástica laboral. Poxa, quais serão as empresas que essas empresas fazem ginástica laboral, né? Para eu fazer o orçamento. Então, aqui a gente, apenas quem participa e autoriza compartilhamento das informações, eu posso entrar aqui e ver quem está oferecendo ginástica laboral. Então eu vou ligar para a empresa e vou perguntar qual é o fornecedor e aí eu vou fazer um contato, porque hoje o que eu estou fazendo é muito caro, então eu vou negociar, tá? Então isso é bem legal. E aí, em relação ao resultado por cargo, né? Que é a parte, o que eu quero mostrar para vocês é que salário, sim, é uma parte super importante e principalmente entender informações confiáveis, mas que toda a parte de políticas, de benefícios e indicadores também ajudam muito a empresa. Então, se eu for olhar aqui um cargo de desenvolvedor, por exemplo,
a gente filtra por carga horária, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho o mercado. E, poxa, o que é mais legal? Quando a gente procura essas informações na internet, a gente não sabe quantas e de onde são. E aqui, quando eu olho os dados estatísticos, eu sei que essa informação foram de 2.360 pessoas, informações salariais de 141 empresas. Então, é uma informação super confiável. Nós temos um tratamento estatístico que sai o menor salário, sai o maior quando tem desvio padrão, e esses são os outliers, eles saem da amostra, e aí eu fico com uma amostra bem adequada em relação a esse cargo, né? Então, aqui a gente também tem essa análise. Hoje, para fazer plano de cargos e salários, a referência utilizada é a mediana, que é a amostra central do cargo. Por que é importante saber o primeiro quartil e o terceiro quartil? Porque se eu quero ser agressiva e pagar mais do que as outras empresas e não perder meus colaboradores, a minha análise tem que ser em relação ao terceiro quartil. Então, se eu estou pagando R$ 4.700, eu estou dentro da mediana, média de mercado, mas eu estou abaixo do terceiro quartil. Se eu quero ser conservador, se eu quero pagar menos e incentivar um variável, benefícios, então eu tenho que olhar aqui, aí eu estou dentro do salário fixo do mercado. Então, primeiro quartil é 25% da amostra, o terceiro quartil é 75%. Então, ou seja, nesse valor aqui eu estou pagando 75% a mais do que as outras empresas, né? Então, isso é muito legal entender quais são os dados estatísticos, a quantidade de informações, isso é o que dá credibilidade para a pesquisa, é o que dá credibilidade para vocês sentarem com o CEO de vocês e mostrarem, olha, vou fazer um relatório de como estamos posicionados em relação ao mercado, quais são os salários que eu pago mais, quais são os salários que eu estou pagando menos, por que a gente está pagando, e ir para uma análise individual. E como eu comentei, Carol, eu sou uma startup, hoje eu só me comparo com startups. Legal, vou botar aqui o filtro de startups e eu vou ver que o salário está maior, que as startups estão pagando mais do que o mercado em geral, né? A média é R$ 6.000. Se eu for comparar, Carol, eu sou uma empresa de pequeno porte, né, em relação ao número de colaboradores. Legal, então vamos colocar aqui o filtro, né? Eu tenho 25 pessoas aqui. Eu entro no filtro de pequena empresa e aí vou ver qual é o salário só para essas pequenas empresas. Porque às vezes, né, eu sempre brinco, a gente tem que comparar banana com banana, não banana com laranja. Então a gente precisa entender que, ó, para pequenas empresas esse é o valor do salário, né? O maior salário tá menor do que a outra amostragem, e aí eu tenho que entender qual que é meu cenário, né? Eu gostaria de me comparar com pequenas empresas ou com startups ou só da cidade de Florianópolis, ou eu gostaria de me comparar a nível nacional de Santa Catarina. Algumas empresas têm feito duas estratégias diferentes. Eu vou me comparar meus cargos operacionais e táticos com a amostra de Santa Catarina e os meus cargos estratégicos com São Paulo, que a gente sabe que tem os salários um pouco mais altos. É uma estratégia. E quem participa de outras pesquisas, o que é mais legal? Uma é complementar a outra. Nós temos clientes que participam de pesquisas globais, nível nacional, com porte de empresas e participam da nossa, que reflete a realidade local, ou seja, para quem que eu estou perdendo aqui, para o meu vizinho, para a empresa ao lado, né? Então, esse é um cenário importante. Aqui nós temos informações sobre variável, então quanto as empresas estão pagando de variável, benefícios, para entender a remuneração total desse cargo, né? Comparativos com o ano anterior, então olha só, pequenas empresas, a diferença, o ano passado era 3.429, esse ano aumentou para 4.600 o salário, então teve um salto muito grande, então é uma informação muito relevante para entender por que eu não estou conseguindo contratar ou não estou perdendo, ou estou perdendo os profissionais desse cargo na minha empresa. E aí, para quem se reporta esse cargo, para montar o organograma, então, um monte de informação bem completa aí que ajuda bastante. Quem participa do plano pago pode exportar os dados em Excel com todos esses filtros, né? E nós temos aí um diferencial que é um filtro por pool de empresas, que aí nós fazemos manualmente. Vocês querem se comparar com 10, 15 empresas, no mínimo 10, que são essas aqui, que são essas que eu escutei dos meus colaboradores para quem eles estão saindo, e aí vocês conseguem ter um acesso a esse pool de empresas. Nós é que fazemos porque ninguém tem acesso a nenhuma informação individual.
menos de 4 empresas nós não mostramos os resultados. E aí, por fim, nós temos aqui a análise estratégica, o ranking dos cargos que a gente mais paga, menos paga, e a distribuição de mão de obra, tá? Então, essa é a parte mais completa da pesquisa, né? Eu quis mostrar um pouquinho, porque nem sempre a gente conhece, e eu sempre digo, né, a importância. Como é importante saber o que minha empresa quer para que eu consiga me posicionar no mercado. Em empresas pequenas, que às vezes não têm RH ou não tem uma estrutura definida, é importante também sentar com o dono da empresa e mostrar os resultados. Nós recebemos demanda de donos de empresas querendo saber que às vezes o RH não participa porque, vou preencher, eu não sei o que fazer com a informação, mas é para um dono de uma empresa, para o CEO, para um presidente, saber realmente como que ele pode reduzir ou como que ele pode atrair novos talentos ou reter as pessoas que estão na sua empresa é muito importante. Então, e nós estamos à disposição, né? Nós temos aí trabalhos de análise, de consultoria, de diagnóstico, de apoio, de reunião, de análise de interpretação dos dados, ou seja, vocês não vão ficar sem a informação, tá? Estamos aqui para ajudar. Então, pessoal, quem participou do plano gratuito já teve o acesso encerrado, né? Foram 3 meses, e se vocês precisam ter essas informações estratégicas e um diagnóstico, posicionamento do mercado, por favor, migrem de plano, entrem em contato conosco que a gente busca todas as possibilidades que fica melhor para a sua empresa. Tá bom? Agradeço a todos, muito obrigada pela atenção e um bom dia.